Olá, humanos! Como vocês estão? Bem? Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que vocês me pediram bastante, que é sobre BDSM. Bom, vamos lá. Muitas pessoas não sabem o que a sigla BDSM significa. Ela teria alguns significados. O B significa bondage, que seria amarração, mas não precisa ser necessariamente com corda. Existem vários tipos de bondage. Vou falar um pouquinho mais sobre depois. O D significa disciplina também, além da relação dominante e submisso, que já temos o S também. Sadismo também é para o S e o masoquismo, que é para o M. Para quem não sabe, também o sadismo, de maneira geral, tem a ver com sentir prazer ao infligir dor às outras pessoas. E o masoquismo é sentir prazer ao receber dor, seja ela física ou emocional. A gente vai falar sobre um pouquinho mais daqui a pouquinho. Uma presunção que muitas pessoas têm é que BDSM é especificamente sexo. Isso não é verdade. O BDSM ele pode ser usado separadamente do sexo, assim como no sexo também. Mas não é uma relação obrigatória, digamos assim. Os pilares do BDSM seriam os pilares SSC. Seguro, sadio e consensual. Ou seja, o BDSM ele tem esse pilar que ele tem que ser sadio, ou seja, saudável, seguro, então é muito importante ter a palavra de segurança, e consensual, tem que ter sempre consentimento, nunca pode ser algo obrigado, senão não é BDSM. O BDSM só é BDSM com esses três pilares, ele tem que ser seguro, ele tem que ser sadio e ele tem que ser consensual. A BDSM é muito diferente de violência. As pessoas associam muito BDSM com violência, seja ela física ou emocional. E não é. Violência é um abuso. Tanto que o BDSM tem todos esses pilares. Tudo tem que ser combinado com a pessoa com quem tu vai fazer, ter limites, ter uma palavra de segurança. Enfim, várias regras que é muito importante ter para que isso seja seguro e não se torne uma violência. Bom, muita gente tem dúvidas quanto à palavra de segurança. A palavra de segurança, para quem não assistiu, eu comentei no vídeo sobre virgindade também. Ela é muito usada no BDSM, mas também pode ser muito utilizada no sexo normal. No BDSM, a palavra de segurança, ela não pode ser nada associada com dor, como para, não, porque muitas pessoas que estão fazendo gostam de ouvir isso. Então é importante que a palavra de segurança seja dissociada do sexo e seja algo completamente aleatório. Até, pra quem assistiu Brooklyn Nine-Nine, tem uma cena do Bill, que ele tá participando e que ele fala: minha palavra de segurança é repúdio, cabbage. Porque é algo completamente aleatório que raramente vai ser utilizado, principalmente em momentos de BDSM. Então, pode ser qualquer coisa, pode ser uma cor, pode ser um estado, um país aleatório, qualquer coisa que vá contar pra pessoa que tá contigo que tu não quer mais que aquilo continue. Uma pergunta que me fizeram é como tu responde quando te sugerem o BDSM. E a resposta é muito simples: como tu quiser. O BDSM ele tem vários níveis, pode ser de um nível mais simples para um nível um pouco mais pesado. Muita gente gosta, por exemplo, de um puxão no cabelo, uma amarra, uma algema, e muitas dessas coisas nem sempre são associadas ao BDSM, mas não deixam de ser. É simplesmente um nível um pouco mais leve, que não inflige dor, não tem a ver com machucar a pessoa, porque BDSM não é só isso. Então, tudo depende de gosto. Tu nunca é obrigado a aceitar se tu não tem interesse por esse tipo de coisa. Tem muita gente que prefere o conhecido como sexo vanilla, que seria o sexo baunilha, que é o normal, o simples, não tem nada de errado com isso, porque gosto é gosto. Então, assim, vocês podem tentar procurar mais, se aventurar, ver se vocês gostam de alguma coisa. Talvez vocês não gostem da relação sadomasoquista, mas talvez uma relação dominante, submisso, interesse um pouco mais. Então, tudo varia de acordo com o gosto, envolve muita pesquisa e consentimento de ambas as partes. Bom, pessoal, tem um site também, fatlife.com. Ele é uma rede social de basicamente pessoas que se interessam por BDSM. Então é uma rede social em que tu pode
ver diferentes tipos de BDSM, tirar dúvidas ou mesmo encontrar pessoas com o mesmo interesse. Esse meu vídeo eu gostaria de lembrar vocês que é algo simplesmente um pouco breve, uma introdução um pouco mais simples sobre BDSM, não me aprofundo muito. Inclusive, se vocês estão gostando, se vocês gostam desse assunto, deixem um like e comentem, tá? Lembrem-se de compartilhar e se inscrever no canal. Agora vamos continuar. Quanto ao bondage, ele pode imobilizar somente uma parte do corpo, não precisa ser necessariamente o corpo todo. Como eu disse, a questão de algema, de corda, tu pode amarrar, por exemplo, somente as mãos do teu parceiro ou da tua parceira, ou somente as pernas. Muitos bondages envolvem sim uma amarração do corpo inteiro, mas isso não é uma obrigatoriedade. Então, tudo depende de gosto, o que as pessoas preferem, conforme vão testando. Então, não é porque tu gosta de mobilizar somente uma parte do corpo que necessariamente tu não vai gostar de mobilizar outras partes ou o corpo inteiro. Uma dica pro pessoal que gosta do bondage é sempre manter uma tesoura por perto, porque pode acontecer da pessoa falar a palavra de segurança e for um pouco difícil, porque tem muitas pessoas que usam fitas e pode ser difícil de abrir, se a pessoa tá muito nervosa pode ficar bem mais difícil. Então é bom sempre ter uma tesoura perto e qualquer coisa só cortas, amarras e pronto. O choking é algo que tá bem alta hoje em dia, muitas pessoas estão falando sobre o choking, que gostam, tem esse fetiche que a pessoa pegue no pescoço e aperte. Isso tem que ser feito com muito cuidado, porque tu pode acabar machucando realmente a pessoa, trancando realmente a respiração. Então, se for fazer, tem que ter muito cuidado e muita confiança na pessoa. Qualquer relação de BDSM que tu vá ter com alguém precisa ter uma grande confiança na pessoa. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém que tu realmente confie. Seja realmente dentro de um relacionamento ou não. Além da confiança, tu precisa ter segurança na pessoa com quem tá fazendo isso, né? A questão da disciplina, ela pode sair do quarto. Como eu comentei antes, o BDSM não necessariamente envolve somente o sexo. Ou seja, a questão da disciplina, de tu disciplinar o submisso, pode sair do quarto, pode envolver uma disciplina nas atividades rotineiras, ou mesmo trabalho, enfim, N aspectos, mas é bom sempre lembrar que tem que ser tudo consensual. Se a pessoa que é o submisso, ou enfim, que é quem tá obedecendo, não quiser mais, não quiser que seja fora, não pode ser. Lembre-se sempre do SSC. Sadio, seguro e consensual. O consensual é extremamente importante, principalmente quando vai sair do quarto, porque senão pode se tornar muito facilmente uma relação abusiva. Bom, a relação entre o dominador e o submisso seria... O BDSM tem muita questão de hierarquia, ou seja, o dominador numa hierarquia estaria acima do submisso, em que basicamente o submisso teria que fazer o que o dominador gostaria, digamos assim. É fácil de associar uma relação, digamos, passivo e ativo, digamos assim, em que o submisso seria uma pessoa um pouco mais passiva, que não se envolve tanto e deixa mais o dominador fazer coisas com ele. Lembrando sempre do consensual. Sim, eu vou falar muito sobre porque é muito importante. Pode envolver também a relação entre o dominador e o submisso, uma relação de humilhação, que pode ser, por exemplo, verbal ou físico, que daí envolve um pouco mais a questão do sadismo, masoquismo. E, enfim, a humilhação é algo que muitas pessoas do BDSM gostam. Lembrando sempre que tem que ser algo que ambas as pessoas aproveitem. Então, não é pra todo mundo. Talvez tu pode praticar o BDSM e não gostar da questão da humilhação. Tem gente que gosta, então cada um é cada um e é questões de preferências. O dominador e o submisso, eles têm mais essa relação de comportamento. Então, a diferença entre um dominador e um sadista é isso. O dominador, ele espera determinado comportamento do seu submisso. Já o sadista e o masoquista têm uma relação que envolve realmente dor, seja ela física ou mais emocional, digamos assim, tudo depende. Tem muita gente que gosta que xinguem, esse tipo de coisa, que pode ser tanto na relação dominador-submisso quanto no sadista e masoquista. Tem a questão, muita gente se pergunta como é que pode alguém gostar de apanhar ou algo assim. As pessoas têm uma visão bastante errada e bem supérflua sobre o BDSM.
E algo que muita gente não entende é que o que gera realmente o prazer é a questão da adrenalina que o BDSM consegue liberar no corpo das pessoas, e é isso que gera o prazer. Ou seja, para liberar essa adrenalina não precisa necessariamente envolver sexo, que é muito importante. Muita gente associa o BDSM diretamente ao sexo, que, como eu falei no início, não necessariamente tem uma relação. Pode sim o BDSM chegar no sexo ou não é uma obrigatoriedade. Outra diferença entre o dominador e o sadista é que o sadista, ele gosta de, além de infligir dor, ele gosta de infligir o sofrimento. Muitas pessoas vão falar como é chamado o dominador. Ele pode ser chamado de dominador, e o que pode ser abreviado por dom, e para as mulheres é utilizado o termo dominatrix, que para quem assistiu Sherlock, temos a dominatrix na segunda temporada, que olha, amo demais. É interessante porque a gente vê vários temas, assim, programas, séries, filmes que estão começando a abordar o BDSM. Por exemplo, tem uma série que eu acho que é da Netflix, que é Amizade Dolorida, que surgiu um tempo atrás, que fala um pouco sobre o BDSM, em que a personagem principal ela é uma dominatrix que não envolve sexo. Ou seja, ela simplesmente faz as pessoas submissas, fazem o que elas querem que ela faça, e ela ganha dinheiro com isso, e não envolve sexo. Então é bem interessante a gente ver essa abordagem. Já, por exemplo, no 50 Tons de Cinza, que não é das melhores abordagens do BDSM, mas fala sobre também. Tem, por exemplo, o contrato que ele faz a Ana assinar, que pode até existir na vida real, pessoas que fazem, existe, mas é muito pouco. Normalmente a questão do consenso pode ser simplesmente conversado, e limites, enfim, entre outras coisas. Temos a questão da subserviência também, em que a gente precisa entender uma diferença entre o submisso e o chamado escravo. O escravo seria a pessoa que está a serviço do dominador 24 horas por dia, 7 horas por semana. Seria o chamado 24/7. Então, essa é a diferença. O submisso, ele faz o que o dominador quer em determinado momento específico. Já o escravo, ele faz o que o dominador quer 24 horas por dia. Uma curiosidade, muita gente não sabe que o BDSM ele foi considerado uma doença há muito tempo atrás, ele era considerado uma doença mental. Hoje em dia já se tem um conhecimento maior de que não é uma doença mental, é só um gosto, um fetiche como vários outros. Quanto à hierarquia do BDSM que eu comentei antes, além disso tem as, digamos, posições. Teria o top, o bottom e o switch, que não só no BDSM, também é muito usado em sexo normal, por exemplo, ou, enfim, entre lésbicas e coisa, é muito utilizado isso. O top seria o dominante no BDSM, né, ou a pessoa que fica em cima. O bottom seria a pessoa que fica embaixo, ou seja, o submisso. E tem os chamados switch, que eles variam, podem ser de vez em quando submisso e de vez em quando dominadores. Então, o switch, às vezes, dependendo, tem alguma preferência ou não. Oi, bebê. Dá oi. É querido hoje. Bom, gente, é basicamente essas informações que eu reuni pra vocês hoje. Ah, ele tá olhando os chifres. Eu vou perder os chifres hoje, meninas. Bom, foi isso que eu reuni pra vocês. Caso vocês tenham algumas perguntas mais específicas, vocês podem pesquisar sobre, ou se tiver pergunta suficiente, eu reúno mais algumas informações e faço mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, deixem o like, me sigam nas redes sociais. É isso, beijo!